Opa, opa, opa. E depois desse tempo todo aí, olha que coisa, né? O Arthurzinho está fazendo um vídeo novamente. Arthurzinho não, Arthur. É porque eu sou espada. Não, espada não, facão. Corto só de um lado. É o seguinte, debate aqui, não vou mostrar tudo aqui, senão não sei se alguém vai querer me dar strike. É, já tomei um strike mesmo. É, se for tomar muito, tu pode tomar 3 tiros. Tem que se recuperar. O tempo para se recuperar de um ferimento, de uma bala de strike, são 90 dias. Então, meu canal ainda está ferido. Tá bom? Então, que é o seguinte: Rubão refuta Paulo Cogos em apenas 3 minutos. Podcast Três Irmãos. Podcast Cogos versus Rubão Crime esquenta ao vivo. Eu vou falar sobre isso. Vou comentar os primeiros 24 minutos. Bom, Rubão e Paulo Cogos eu já sei quem é. Rubão, eu não sei. Rubão eu não sei, estou conhecendo agora. Tá? O que eu sei sobre o Rubão, o que ele apresentou nesses 24 minutos. Tá? Então o que eu comentar aqui, o que eu já comentei aqui nos comentários. Bom, o que acontece? Primeiro, o Paulo Cogos, ele já se apresenta de uma forma, tentando se apresentar de uma forma descontraída. Eu acho interessante você tentar ter bom. Legal, Cogos, muito bom. Ele apresenta o rifle, um riflezinho e tal. Você ser meio descontraído é uma forma de você mostrar que você está querendo impor algum tipo de moral. Então entendam aí, vocês que estão me ouvindo agora, que eu não estou fazendo juízo moral nenhum, certo e errado. Depende da pessoa. Você está querendo colocar moral, mostrar que você tem valor? Pode ser legítimo, pode não ser, depende da situação, tá bom? Então ele já está querendo colocar moral. Não, eu sou ANCAP, estou aqui, tô com esse fuzil aqui, sei se é para mostrar que eu sou poderoso. Fuzil é enorme, então você está simbolizando o poder, tá bom? E se você tem capacidade para fazer esse tipo de brincadeira, um ao vivo assim com um fuzil, é diferente de uma pistolinha. Né? Não é a mesma coisa, tá bom? Não é uma brincadeira mais contundente. Você tem que ter moral, você tem que saber, você tem que ter segurança na hora de se defender. Você começou fazendo uma brincadeira. Se você é tímido, você não pode começar fazendo uma brincadeira. Você tem que ficar tímido, que é o que você é. Né, Cocos? Pelo menos foi o que eu vi no debate com o rei das orgias, lá, que eu não vou falar quem é. O mestre das orgias, né? O mestre das orgias. Ele sabe que é. Eu não vou dizer quem é. Não? Então, é, olha que coisa. Aí o que acontece? Eu vi pelo tom do Rubão, ele começa bem tranquilo mesmo, tom baixo, faz uma provocaçãozinha com o Cogos, né? Olha, a ANCAP, que vive do Estado, né, cara? Pô, você é assessor parlamentar. Bom, de fato, né? Tá, o dinheiro sai do povo, sai do Rubão e vai pro Cogos. Aí o Cogos diz, foi o dinheiro que o Estado tomou de mim, eu tô tomando de volta. Bom, cara, o Estado ele tomou o dinheiro de você, um monte de gente ficou com essa grana. Aí o que acontece? O Estado toma dinheiro do Rubão, da minha mãe, do meu pai, faz um monte de gente e agora tá dando pro Paulo Cogos. É fato, não é fato? Não é isso? E aí, como é que você lida com isso, Paulo Cogos? Você tem que aceitar essa brincadeirinha, cara. Não é uma brincadeirinha não, ele falou num tom, o Rubão ele usou um tom de desdém, tranquilo, claro. Porque é o que você merece ouvir, cara. Você é um ANCAP que vive do Estado, meu irmão. E ele ri porque é irônico, tá bom? Não é maldade, não. Eu espero que o Paulo não tenha entendido dessa forma, tá? Não é maldade, não. Eu vi que não é maldade, não. Não pareceu maldade, ele estava bem tranquilo ali, no começo. Para pensar aqui. O bom parece um cara interessante, de certa forma. Não sei quem é direito, deixo bem claro, não tenho como. Vou, vou puxar o tapete para ele pisar, eu não sei quem é esse cara. Não sei mesmo. Para dizer que eu não sei, por alto eu vi que tinha uma prévia ali de um canal dele
geopolítica, falando de geopolítica, mas na própria apresentação ele se apresentou muito bem, por sinal, no sentido de apresentar o currículo. O currículo reflete no que você é, às vezes não reflete tudo, mas reflete de alguma forma. Então ele se apresentou da forma que ele achou melhor, mostrando a experiência dele e colocando num contexto que valorizasse a pessoa e o que ele faz, o canal dele, que é de geopolítica. Né? É o que eu tenho várias experiências, Petrobras, etc. E isso faz com que isso ajude a ser um bom geopolítico. A ligação eu não vi ainda entre ser entendido de geopolítica e trabalhar na Petrobras. Eu acredito, usando a minha imaginação, acredito que tem alguma coisa. A Petrobras deve ter relações internacionais ou relação de Estado de um Estado com outro. E ele talvez dê um entendimento aí, eu não sei. Eu só vi em 24 minutos, não sei o que dizer. Tá? Cogos eu já sei. É... O Cogos é aquele que afirma, ele que defende tráfico de órgãos humanos, né? E se o anarcocapitalismo defende isso. Bom, aí eu não sei. Aí eu não sei. É complicado. Bom, aí o Bom fez uma brincadeira, dizendo que falando em privatização eu caguei na privada hoje. É. Ele gosta de fazer umas brincadeiras meio pesadas mesmo. Né? Ele tem que fazer uma brincadeira mais ou menos pesada. Tem que ser um cara sério que testa, mostra a autoridade dele e testa a autoridade do outro. É uma pessoa franca, né? E educado no começo. Quer dizer, não tanto educado assim no começo. No começo não tão educado, mas estava calmo. Calmo ele estava. Dá pra garantir que ele estava bem. O Bom estava calmo no começo. Errado? Não sei. Não me pareceu errado no começo. Até porque o Paulo, quando chega a fazer uma brincadeirinha, ele faz uma brincadeira também. Agora você dizer que a ANCAP, o Rubão ele faz questão de mostrar o que ele está achando de errado, entendeu? O próprio Rubão disse, eu estou aqui para falar a verdade. Então ele vai falar o que ele pensa. Se ele achar que o cara é ridículo, ele vai tentar falar de uma forma mais educada possível, mas não tão educado assim, né? E dizendo, não, isso é ridículo, cara, pelo amor de Deus, mano, você é ANCAP, não dá. Poderia ser mais grosso no começo, poderia, sabe que merda você está falando, ANCAP? Eu acho que ele foi até calmo. O Cogos já é até piada por conta disso já, por conta disso, né? E agora é um achismo, ele disse que é economia achismo. Eu não sei se ele quis dizer que é economia achismo. Acho que o Cogos deveria ter perguntado ao Rubão, porque o que eu entendi é que o Rubão estava falando logo no começo, que a economia é um achismo porque vários economistas, a maioria dos economistas fazem previsões e erram. Bom, eu até acredito que erram, mas é parte da ciência e economia fazer previsão. Entendeu? É mister que o economista faça previsão, assim como que todo médico faça cirurgias. Eu não sei. Faz parte. Todo economista necessariamente é o sujeito que tem pretensão de fazer uma previsão econômica? Será que é isso? Eu tenho interesse em economia, mas previsão eu acho uma coisa muito complicada. Eu nunca queria, na minha vida, querer fazer previsão econômica. Tem umas coisas que são mais fáceis de saber, né? Você olha um gráfico lá, vê que o real só faz cair. Não precisa ser economista, né, para saber que o real continua caindo, o dólar continua subindo e o real caindo. Então, assim como previsão astrológica, eu acho que previsão econômica não. Talvez até previsão astrológica acerte mais, mas eu não acredito que acerte, eu não sei. Essa parte da astrologia eu não levo a sério, não. Eu levo a sério o fato de que a descritiva aqui funciona muito bem, por exemplo. O Rubão é leonino, né? Olha a postura dele. Entendeu? Olha só. Você vê a postura dele o tempo todo de uma autoridade, está sempre de braço cruzado, né? E, bom, o peito empinado é típico de leonino mesmo, ele tem que mostrar o valor dele. Ele já começa mostrando o valor. Eu sou isso, 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 isso e aquilo. Eu erro de vez em quando, então ele não é perfeito.
Interessante. Será que o Rubão quis desmerecer os economistas quando ele falou isso? Que é um achismo. A previsão econômica, a economia preditiva, assim como a astrologia preditiva, é um negócio realmente, eu acho lamentável. Realmente, o economista erra muito em previsão. Mas eu não sei se o Rubão quis usar o fracasso da economia preditiva para poder desmerecer toda a ciência da economia. Entendeu? E se for isso, aí é meio complicado. Ainda estou tentando entender. Ele é meio ansioso e eu não consigo entender, não consigo me sentir muito tranquilo. Eu acho que ele é meio ansioso. Ele tenta ficar calmo, mas é meio ansioso. Bom, eu não consigo entender muito bem o que ele quer dizer. Né? Então, ele quer dizer que é economista. Eu sou economista e entendo disso, disso e daquilo. O que eu percebo é o seguinte: normalmente o pessoal leonino, quando vê que um cara está querendo ser elevado, dá umas provocadas nele, entendeu? Talvez seja isso também. Fala assim, não, essa economia o pessoal anda errando muito, Cobos. Economista erra pra caramba. O que você vai dizer agora, hein? Você que é o economista, que entende e tudo, né? Agora, fica bonito, né, Cobos? O Cobos abre a boca para dizer que o Cobos abre a boca para dizer que não dá um sujeito que só tem o ensino médio, que trabalha com base de petróleo, que trabalha na Petrobras, não tem não sei quantos anos, né, década de experiência na Petrobras. Essa pessoa, essa experiência, o Cogos afirma que essa experiência não dá respaldo para o Rubão entender de economia, entender de geopolítica. Ainda diz que você deveria se limitar a ser um bom petroleiro. Você deveria se limitar apenas à sua profissão de trabalhar com petróleo na Petrobras. Você deveria se limitar a falar apenas disso, Rubão. Foi o que o Cogos tentou falar. Vamos ser honestos, não foi isso que o Cogos fez? O Cogos afirmou que o Rubão estava capacitado apenas para falar sobre aquela profissão específica onde ele trabalhou. E mais nada. O Cogos está errado. É óbvio que está errado. O sujeito ele pode ser médico e entender de economia mais do que o Cogos? É claro, basta você ler, se informar e ver a prática, a praxe. Sim, Cogos, a gente precisa de experiência, cara. Por isso que você entendeu o que o Rubão falou? Tem que ter prática, não basta teoria de internet, de gente que está sentado a bunda numa cadeira olhando no computador, no embaixo do ar-condicionado com conforto. Não é só isso mesmo, realmente não é só isso que vai fazer você ser um entendido do assunto. Em teoria é bom você ler, claro que é. O Rubão em uma hora nenhuma negou que você tem que é bom você ler e se informar. Com certeza o Rubão lê bastante, senão ele nem poderia falar de geopolítica. Tem que ler alguma coisa para falar de geopolítica, tá? E o Cogos realmente não é muito bom de interpretação. Falar medieval, a pessoa usa o termo medieval para falar antigo. O Rubão acharia muito ridículo, ele tentou te respeitar, Cogos, eu acho, pode ser que eu esteja errado, quando ele falou que era um conceito genérico, para não dizer que você interpretou ele errado e para não dizer que medieval é um termo genérico e usou medieval como uma expressão idiomática para poder se referir a algo antigo. O computador medieval, computador da Idade da Pedra. Você já viu um computador da idade, celular da Idade da Pedra? Não. O Nokia não é da Idade da Pedra. O Nokia tijolão existia em 2004, 2005. 2005 não é a Idade da Pedra. 2005 depois de Cristo não é a Idade da Pedra. É óbvio que não é. Não é uma forma, é uma expressão idiomática, entendeu? É jeito de falar, uma expressão genérica, como ele quis dizer. Ele ainda tentou ser polido com você, Colo. Ele tentou ser polido com você. Nesse sentido, claro que às vezes ele é rude mesmo, porra. Ele mesmo não vai negar que ele é rude. É rude de vez em quando. Agora você começou sendo rude mostrando o seu rifle lá. Você está mostrando tua arma gigante. Você está mostrando. É maior do que um cacetete aquilo ali, Colo. Ainda atira. Você está mostrando que você tem poder, cara. Você faz isso com o Leonino, ele vai testar você, pô.
Ah, você é maior que eu, prova que você é maior. Eu não vou atacar, eu não quero atacar você agora, você vai ter que mostrar que você é maior. Mas, independente do signo dele, ele se encaixa perfeitamente no estereótipo de leão. Tá? Agora, você mexeu com a profissão dele, aí ele subiu o tom de voz. O próprio Rubens Gonzalez, eu procurei ver o nome verdadeiro dele, Rubem, com N, Gonzalez com Z no final. Rubem Gonzalez, ele subiu o tom, ele subiu um pouco o tom. Não sei se ele faltou a paciência, mas subir o tom significa uma forma de mostrar, eu acredito que ele subiu o tom com você, Cogos, tentar mostrar, né, uma forma contundente, o quanto ele contundentemente acha que você falou besteira. Tô falando acha. Vou entrar no mérito agora se achou que falou não. Besteira. Então ele começou a subir o tom. Você disse que não, ele não, o Rubens não tem respaldo para falar de economia, não entende nada de economia, porque não entende nada de economia, porque tem que entender de infiltração, isso e aquilo. Você começou mostrando o seu valor, mostrando superioridade. Você tome cuidado, Paulo Cogos. Um homem com esse perfil, ele vai confrontar você. Uma forma de confrontar. Cogos, é o seguinte, eu vou subir meu tom de voz aqui, eu quero ver se você é esse homem todo. Eu vou para mostrar o quanto eu acho que você está errado. Então, um tom de voz aumentado, que ele aumentou de leve. Leve não. Sim, perceptivelmente, mas nem tanto. Então, uns 20%, 30%, ele subiu o tom. Quando ficou perto dos 20 minutos, aí o Rubão começou a subir o tom para responder o Cogos, quando o Cogos confrontou ele em relação à competência que ele tem como geopolítico e o quanto e a experiência dele, né? Então, toma cuidado, Cogos, tá? Para depois não ficar chorando, que foi o que você fez, né? Quando você foi confrontar o mestre das orgias. Bom, ali você realmente, o Cogos, no outro debate lá com o senhor das orgias, o Cogos realmente estava sendo mais educado. Foi um pouco mais educado. E o cara foi muito miserável mesmo. Mas é o seguinte, cara, você está indo lá como defensor da fé, você está diante de Deus, você está querendo mostrar que você é alguma coisa, que você tem algum valor. Você vai ser testado pelos demônios, cara. E aí, no caso, não é demônio não. Aí você está sendo testado como cidadão comum, como intelectual. Tá bom? E você colocou em xeque, em jogo, a competência do cara, ele vai colocar a sua, meu amigo. É assim que funciona. Entendeu? Nada mais justo. Eu concordo mesmo, tem que fazer isso mesmo com o Cogos, Rubão. Tem que fazer isso. Ele colocou você em xeque, coloca a liberdade de expressão. Né? Agora eu achei meio infeliz. Cogos, o fato é o seguinte, é o que estou falando, o que eu já falei. Ele pode entender de economia, pode entender de um monte de coisa sem ter formação. E é ridículo o cara achar que formação diz alguma coisa. Até porque o senhor, o Olavo, que você tanto admira, Cogos, ele não tem formação em filosofia. Então não seja hipócrita, tá? Não seja hipócrita, seja consistente. O Rubão ele pode entender de um monte de assuntos sem ter formação, pode, da mesma forma que o Olavo de Carvalho pode. Tá? Seja consistente, tá bom, Cogos? Você começou estragando o debate todo, Cogos. Você já começou mostrando a arminha lá, você estragou tudo, cara, tudo mesmo. Não faça essas brincadeiras no começo, cara. Você não tem compostura. Para fazer brincadeira você tem que ter compostura. E na brincadeira você já começa a ficar com raiva. Acabou, não é mais brincadeira. Você não tem senso de humor. Seu humor é péssimo. Você não pode fazer essa brincadeira. Seu humor é péssimo. O garoto brinca com você. O cara brinca com você lá falando no meio da rua quando você está fazendo um comício pro Bolsonaro. E você se irrita. Você não tem senso de humor. Não faça brincadeira enquanto você não tiver senso de humor. Quer dizer, depende do lugar, né? Agora não para num debate, cara, tá? Toma cuidado, viu? Tá dando 19 minutos, meus comentários, eu não vou fazer, são 3 horas de negócio. Eu gosto do seguinte, o começo é o que vai definir o fim. Começa mal, termina mal, tá? Eu não preciso comentar sobre o resto. Se eu der minha ideia sobre o começo, já é o suficiente para poder avaliar o fim.
Provavelmente eu vou fazer os mesmos comentários durante o resto. Eu vou acabar enfatizando o que eu falei agora, né? O Kogos deveria ter mais calma, foi o que eu comentei aqui também. Gostaria de parabenizar os Ancas pelo êxito em serem humilhados em absolutamente todos os debates que participam. Claro, cara, o cara quer defender um negócio que ninguém acredita, vai mais fácil defender o Papai Noel. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita em ANCAP. Ninguém. Não tem como você convencer. Vai para Haiti, Cogos. Vai para Haiti. A Libéria. Somália.